Muito bem, meus amigos, vamos lá para esta terça-feira com mais uma edição do nosso canal Fatos, Informações e Opiniões com Ed Moreno aqui no YouTube. E você pode participar do nosso canal, você pode fazer parte, do Fatos, Informações e Opiniões, deixando seu like, clicando aí no joinha, Você pode também se inscrever no canal, é muito importante o seu like e a sua inscrição no canal. E lógico, você pode nos ajudar distribuindo nossos links aí nos grupos de WhatsApp, você pode comentar nos vídeos, você pode indicar para amigos, esse nosso novo espaço aqui, que é a voz da população de Ponta Porã. Tem uma programação aí no seu bairro, na sua região, e quer divulgar, manda para cá que nós vamos colocar aqui na nossa agenda de programação cultural. E se você quiser, e principalmente se estiver realizando aí eventos beneficentes, para ajudar, e aí nós estaremos divulgando aqui, principalmente os beneficentes, os eventos sérios beneficentes nós estaremos aqui divulgando. E claro, os empresários aí que estiverem interessados em nos ajudar a manter esse canal independente, pode entrar em contato com a gente. Nós estamos aqui, já temos grandes parceiros comerciais, como a Solo Forte, como a Coop Home Office, Bob's, que está para se instalar em Ponta Porã a partir do próximo dia 25, a Futuras Soluções Agrícolas, Baturité Conveniência, e enfim, estamos aí trabalhando para que venham outros mais. Bom, vamos começar com as informações. Nós estamos vivendo momentos turbulentos no Brasil em relação à política, numa situação de divisão entre esquerda e direita, que a coisa está pegando fogo e está ficando difícil, Está muito difícil, Infelizmente nós temos um governo muito fraco, ruim, e que pensa que é bom, E vive do discurso, vive da mentira. E nós estamos passando por problemas sérios. Enquanto isso, aqui no Mato Grosso do Sul, uma pesquisa que foi divulgada, com intenções de voto para o governo do estado, mostra o governador Eduardo Riedel em situação confortável em 2 cenários avaliados. No primeiro cenário, divulgado pelo Instituto Ranking, Riedel lidera com 52%, seguido por Rose Modesto, do União, com 11%, e Fábio Tradi, com 7%. Marcos Polon, do PL, aparece com 4%, e Renato Gomes, 1%. Outros 25% não sabem ou não responderam. É importante lembrar que falta não muito tempo, mas ainda um ano aí para as eleições. Isso pode mudar. O Marcos Polon, por exemplo, foi o mais votado, o deputado federal mais votado de Mato Grosso do Sul. Muita gente apostou em que ele se queimou com aquela briga com o Bolsonaro, ao ter saído, ao ter questionado o apoio do PL ao PSDB em Campo Grande, mas muitos outros acham que não, que ele saiu fortalecido, porque ele mostrou que poderia ser o candidato a prefeito de Campo Grande e ter vencido as eleições. E isso fortalece. Então, numa situação de uma campanha mais para frente, Polon poderia ter forças aí. Embora interlocutores digam que ele ou vai para o Senado ou continua como candidato a deputado federal, E nós tivemos também no segundo cenário, com o Riedel liderando com 52,4%, seguido por Fábio Tradi, 8%, o Capitão Contar do PRTB com 6%, Delcídio do Amaral do PRD com 4%, Luzo Queiroz do PSOL 1% e outros 28,6% não sabem ou não responderam. O Instituto ouviu 3.000 pessoas entre os dias 4 e 12 de julho. A margem de erro é de 1,8 para mais ou para menos, um intervalo de confiança de 95%. Em relação à situação presidencial, aqui no Mato Grosso do Sul não há muita mudança, Não tem muita mudança. A pesquisa mostra sempre aí o PL à frente aqui, Jair Bolsonaro. O nome Jair Bolsonaro aqui no Mato Grosso do Sul. E uma pesquisa divulgada hoje com intenções de voto para a presidência da República aqui no Mato Grosso do Sul mostra que a família Bolsonaro está na liderança, na preferência do eleitorado. No primeiro cenário, pelo Instituto Ranking, Jair Bolsonaro do PL lidera com 38%, o Lula teria 24%. Tarcísio de Freitas do Republicanos aparece com 8%, Ratinho Júnior do PSD com 5,2%, Ciro Gomes do PDT com 0,8%, Ronaldo Caiado do União com 0,6%, Eduardo Leite do PSD com 0,4%.
Outros 23% não sabem, não responderam, não votariam em nenhum deles ou votariam em branco. Na comparação com as anteriores, né, Bolsonaro tinha 44%, manteve os 44%. Lula tinha 17% e foi a 22%. Ratinho Júnior 2,6%, subiu para 6,3%. Tarcísio tinha 2% e agora aparece com 8%. Ronaldo Caiado tinha 0,8%, subiu para 2%. No segundo cenário, Michele Bolsonaro aparece na liderança com 32% das intenções de voto, seguido de Lula com 26%. No caso com a Michele, ele sobe 2%, né? Mas perderia também, né? O Tarcísio aparece com 10%, Ratinho 5,5%, Ciro Gomes 1%, Ronaldo Caiado 0,8%, Eduardo Leite 0,7%, outros 24% não souberam ou não responderam. Na comparação com a pesquisa anterior, Michele caiu de 36% para 34%. E Lula aparece com 24,1%, antes aparecia com 17%, num cenário com Michele, né? Ratinho tinha 10,5%, caiu para 8,4%, Caiado tinha 1% e agora aparece com 4,2%, e Ciro tinha 0,8%, agora chega a 6,6%, né? No terceiro cenário, o Tarcísio lidera com 33%, seguido por Lula, 28%, Ratinho Júnior 8%, Ciro 5%, Caiado 3%, outros 23% não sabem ou não responderam. O Instituto ouviu 3.000 pessoas entre os dias 4 e 12 de julho e a margem de erro é de 1,8% para mais ou para menos, com um intervalo de confiança de 95%. Né? Essa é a situação aqui no Mato Grosso do Sul e aqui é a tendência do país também, né? Não há muita mudança em relação a isso. No cenário federal, lembrei no início da tensão que se vive o país, né? Uma clara divisão promovida pelo atual governo, infelizmente pelo judiciário, né? E essa divisão ela fica cada dia mais visível, só que hoje, né, nós vivemos aí há muito tempo, desde a campanha, com o presidente sem povo. É um candidato sem povo na presidência e continua sem povo. Onde ele vai, ele não leva ninguém, né? Ao contrário, por exemplo, do seu principal opositor, diríamos assim, que é Jair Bolsonaro, que nem elegível está, né? Está ilegalmente inelegível, né? E arrasta multidões por onde vai, né? Era assim, né? E todo mundo questiona até hoje, né, o resultado das eleições, coisa que lá pós-eleição você não podia falar em questionamento de eleições, né? Agora ainda não, né? Mas pelo menos com essa pressão toda, por mais que eles tenham poder hoje, né, os togados, o resultado das eleições era questionada naturalmente, né? Porque a conta não bate, né? A matemática do TSE, do STF, do governo não bate, né? E da imprensa, né? De grande parte da imprensa aí, uma conta que nunca bateu, né? E a Procuradoria-Geral da República, PGR, né? O PGR Paulo Gonet, está acompanhando, né? O relatório, está acompanhando a fantasia, né? Só que é uma fantasia muito perigosa de Alexandre de Moraes, ministro do STF, e ele vê de forma como uma forma surpreendente sofisticação tática e ações de guerrilha no dia 8 de janeiro de 2023, né? O PGR, Paulo Gonet, apresentou as alegações finais no âmbito da ação penal que trata de uma suposta tentativa de golpe de Estado. Estão querendo prender o pessoal por um crime que eles não cometeram, né? Falei ontem, né? O cara pensou em matar o fulano, mas não matou. Então não houve crime. Então não tem condenação, não tem como ser julgado. A mesma situação, só para dizer uma das aberrações que está acontecendo no Brasil, né? Sem contar a história de que golpe de Estado não se faz sem Forças Armadas, não se faz sem pelo menos parte da Força de Segurança, seja Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Federal, Corpo de Bombeiros, enfim, né? Sem armas não se faz, né? Então é totalmente fictício essa trama golpista aí. E nas alegações finais da ação penal que trata dessa suposta tentativa de golpe de Estado, o PGR, o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, afirmou ser inegável a surpreendente sofisticação tática de algumas ações adotadas no 8 de janeiro. Aquilo que se viu lá no dia 8 de janeiro não tem nada de organização. O que eu vi de organização é aquele pessoal que já estava dentro dos prédios, né? Bem treinados, bem mandados, né? Conforme o PGR,
havia especialistas no local. Mauro Cid confirmou a inserção nos acampamentos de militares com formação em forças especiais, os denominados kids pretos, altamente treinados em operações de guerra irregulares, escreveu o procurador. Coisa que já foi negada, né? Coisa que já caiu por terra, mas ele insiste, né? A gente já sabia disso, né? Na verdade mesmo não existe julgamento, existe condenação, né? Eles querem condenar, de que forma não importa. Eles querem supostamente legalizar as ações criminosas que o judiciário hoje está fazendo, né? Conforme o PGR, ele disse, né, dessas histórias dos kids pretos, que já foi desmentido várias vezes. E durante a invasão, segundo o PGR, objetos comuns foram utilizados de forma estratégica. Assim, as grades de segurança foram habilidosamente improvisadas como escadas para permitir o acesso à parte superior dos edifícios. Mangueiras de incêndio foram acionadas pelos agressores de forma coordenada para dissipar os gases das bombas de intervenção tática lançadas pelas forças de segurança. A utilização criativa de equipamentos indica conhecimento prévio de estratégias de combate e notável capacidade de improvisação que garantiram prolongamento da ofensiva contra as instituições democráticas e a identificação de técnicas de guerrilha somada à indigitada influência dos kids pretos aponta para uma ação muito mais complexa do que a de um improvisado, desconexo e amador levante popular. Que foi, né? Totalmente. Na verdade, não haveria nada disso se não houvesse a invasão previamente de gente já colocada lá dentro, né? Todo mundo vem dizendo, os advogados de defesa, e a situação era, né, para acampar na Praça dos Três Poderes, não invadir prédios, né? Quem chegou daquela turma de acampamento lá, é só olhar as imagens. Claro que alguns que... Ninguém está defendendo vândalo aqui, né? Vândalo, quem vandalizou, tem que ser punido. Mas não como uma pena de crime culposo de 14 anos, que é a mesma, né, de um autor de um crime, de um homicídio. Vândalo é vândalo, ele vai ter que pagar pelo vandalismo que cometeu. Mas aí falar, né, que foi um golpe de Estado, não dá, né? Não tem o menor cabimento. O problema é que por causa da sabotagem, né, e que o pessoal do acampamento, mesmo no dia lá, gritava que não era para quebrar nada, alguns estavam quebrando, e aqueles que já estavam lá dentro. E que o pessoal do acampamento, o pessoal que foi preso lá na Colmeia, que foi preso lá na Papuda, eles falam, né, que eram gentes de esquerda, MST, né, infiltrado, e já estavam lá dentro de alguma forma, e que promoveram o quebra-quebra. E teve muita gente infiltrada, pelas imagens que foram divulgadas, a gente viu, né? E o PGR, né, falou que, para além das ações agressivas, ocorreram omissões relevantes por parte de integrantes da organização criminosa que contribuíram para o cenário de destruição. Comprovou-se de que Anderson Torres, Fernando Oliveira e Marília de Alencar, no contexto da derradeira tentativa de golpe em favor de Bolsonaro, descumpriram deliberadamente o dever que lhes impunha, no âmbito das suas responsabilidades na segurança pública, de prevenir exatamente as barbaridades ocorridas. E Moraes citou estilingues e bolinhas de gude ao condenar réus do 8 de janeiro, só para você ter uma ideia, né? Essa situação aí, ela está sendo repercutida, né? A oposição, claro, vai chiar, e com razão, porque não se trata de perseguição política, né? Não tem nada de prova aí. A apresentação das alegações finais da Procuradoria-Geral da República contra o ex-presidente Jair Bolsonaro gerou forte reação de parlamentares aliados. Hoje o órgão pediu a condenação política de até 43 anos, né, de prisão por crimes ligados à suposta tentativa de golpe de Estado depois das eleições de 2022. Deputados e senadores do PL classificaram o parecer como perseguição política e ataque à oposição. O documento marca o fim da fase de instrução do processo no Supremo Tribunal Federal. A partir de agora, a primeira turma da corte vai analisar o caso para decidir, né, se Bolsonaro e outros 7 investigados devem ser condenados ou absolvidos. Eu não tenho dúvida nenhuma de que serão condenados, né? Não porque são culpados, mas porque eles querem que sejam culpados, né? A PGR afirmou que o ex-presidente liderou uma organização criminosa armada e tentou abolir o Estado Democrático de Direito. Também o acusa de incitar ataques às instituições da República e de disseminar desinformação. O julgamento ainda não tem data marcada. Para eles, você questionar o processo eleitoral
é desinformação. E não é, né? Não é. Durante o interrogatório no STF, em junho, Bolsonaro negou o envolvimento com qualquer plano golpista. Já a defesa do ex-presidente alega que não há documentos que o comprometam diretamente. E realmente não há, né? O deputado federal Nicolas Ferreira afirmou que a mesma PGR que arquivou suspeitas contra um ex-ministro de Lula agora tenta punir Bolsonaro sem provas e, para ele, a justiça prefere se vingar do presidente Bolsonaro e de toda a oposição. A deputada Carol Detoni, do PL de Santa Catarina, classificou as acusações como infundadas e falou em caça às bruxas contra o principal líder da oposição. Segundo ela, há uma tentativa de construir uma narrativa de culpa sem respaldo legal. E bem típico de Venezuela, né? Já o senador Marcos Pontes, do PL, escreveu que a PGR atua como um instrumento político e afirmou que a democracia no Brasil foi sequestrada. Ele declarou que a disputa travada é moral, espiritual e de sobrevivência. O senador Flávio Bolsonaro, do PL, por sua vez, ironizou o procurador-geral e afirmou que a situação está muito acima de Bolsonaro ou da direita. Segundo ele, trata-se de luta pela liberdade e pelo futuro do país. A senadora Damares Alves, do Republicanos do Distrito Federal, disse que o parecer da PGR é lamentável. Em seguida, complementou. Acusaram o ex-presidente da República de que nunca roubou um centavo. Um homem de bem. Demonstra que a PGR trabalha ou discorda, né? Trabalha em discordância da realidade ou a serviço do ódio e da vingança. Mas é o que está acontecendo, né? Só não vê quem não quer. E a imprensa internacional, claro, repercutiu, né, esse pedido da PGR, aí, do PGR Paulo Gonet, para condenar o ex-presidente Jair Bolsonaro. E não teve como não alcançar repercussão, né? A imprensa internacional destacou a gravidade das acusações e o teor das alegações finais encaminhadas no Supremo Tribunal Federal. E o documento produzido pelo Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, detalha que o ex-chefe do Executivo teria articulado supostas ações progressivas. No jornal espanhol El País, a cobertura ressaltou que o Ministério Público Brasileiro pediu oficialmente a condenação de Bolsonaro por tentar impedir a posse do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O veículo também informou que Gonet utilizou todo o prazo disponível para apresentar o parecer. Nos Estados Unidos, o The Washington Post destacou que Bolsonaro comparou o processo judicial a uma caça às bruxas. E é fato, né? A publicação também trouxe um episódio de podcast que relata os desafios enfrentados por Bolsonaro para evitar uma possível prisão. O argentino Clarín, por sua vez, noticiou que, de acordo com a Procuradoria, Bolsonaro seria o líder do grupo acusado de planejar um suposto golpe contra Lula. Os argentinos enfatizaram a ligação direta feita por Gonet entre Bolsonaro, 7 colaboradores e o que ocorreu em 8 de janeiro de 2023. O portal espanhol El HuffPost, ligado ao HuffPost dos Estados Unidos, noticiou a existência de um possível conjunto de provas que inclui, conjunto de provas colocado ali, entre aspas, né? E inclui manuscritos, arquivos digitais, trocas de mensagens e planilhas. A situação é essa, né? E a gente sabe que não passam de perseguições, infelizmente, e é o que está acontecendo no país nesse momento. E é contra isso que é preciso lutar, né? Mas estão pagando para ver, né? Estão apostando alto aí o pessoal do STF e o atual desgoverno. Vamos falar do Bob's, né? Bob's Ponta Porã, que já está chegando aí, está batendo na porta aí para começar, né? E começar a funcionar aqui em Ponta Porã, né? O Bob's Ponta Porã deve ser inaugurado no dia 25 de julho, uma sexta-feira, só olhar no calendário aqui, né? E lá você vai ter várias promoções, né? Várias promoções das delícias que o Bob's Ponta Porã vai trazer para você a partir do dia 25 de julho. Então nós estaremos acompanhando, estaremos divulgando aqui o horário, né, exato para que você possa ir até a nova loja Bob's Ponta Porã, que fica ali na frente da Igreja Matriz São José, né, na Avenida Brasil, e quase no cruzamento ali, né, na esquina com a Rua Tiradentes. Na esquina com a Tiradentes, com a Avenida Brasil, na frente da Igreja Matriz São José. E, claro, nós vamos, assim que a gente tiver todas as informações, estaremos colocando, né, para vocês aqui, estaremos passando para vocês aqui, para que vocês possam participar da inauguração do Bob's Ponta Porã no dia 25 de julho. É mais um empreendimento Bob's que vem aí com
muita coisa boa, né? Muitas novidades e que vai fazer a sua alegria aqui no município de Ponta Porã. Se faltar voo Bob's em Ponta Porã, a partir do dia 25 não vai faltar mais. E também temos aí, né, a parceria da Coop Home Office, que vem trazendo aí um empreendimento moderno, arrojado e inovador para você em um novo conceito de morar e empreender em Ponta Porã. Aquele prédio bonito ali, em fase de conclusão, sendo construído na rua Deputado Aral Moreira, no quarteirão, com a Avenida Brasil e a rua Antônio João, né? Da Coop Home Office, a Coop Incorporadora e Construtora, né? Que vem trazendo para você esse novo conceito de morar e empreender, né? Que é perfeito para você, é perfeito para sua família, é perfeito, excelente para os negócios. Ali você vai ter salas comerciais, né? Apartamentos de 43 metros quadrados a 259 metros quadrados, as salas comerciais a partir de 23 metros quadrados. E para você que ainda não conhece o projeto arrojado e inovador da Coop Home Office, é só se dirigir ali à rua Deputado Aral Moreira, no prédio do Supermercado Bom Gosto, bem em frente onde está sendo construído o prédio da Coop Home Office. Você vai entrar. Antes de subir para a sua compra no mercado, né, ali no térreo, você já vai ver a maquete do prédio, né, da Coop Home Office. E ali você vai encontrar o nosso plantão de vendas, a nossa equipe pronta para te atender da melhor forma possível, onde você será muito bem recebido, muito bem atendido, vai conhecer o projeto, vai conhecer a planta do projeto, você vai conhecer também os planos, né, que a nossa equipe tem à sua disposição. Você vai ver que é um sonho perfeitamente possível você adquirir apartamentos de 43 metros quadrados a 259 metros quadrados e salas comerciais a partir, né, de 23 metros quadrados. Então é a Coop Home Office que vem com esse projeto fantástico, bacana, né? Com aquele prédio já em fase de conclusão, que vem para modernizar e embelezar ainda mais a nossa princesinha dos Hervais. Seguindo com as informações aqui, onde é que nós paramos? A Defensoria Pública da União, né, a DPU, parece que está divergindo aí, né, ou está se insurgindo contra Alexandre de Moraes, o ministro do STF. A Defensoria Pública da União apresentou um recurso contra a decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, por considerar indevido o uso de um vídeo publicado por Paulo Figueiredo em suas redes sociais como prova de que ele teria conhecimento formal da acusação no processo que investiga os eventos do 8 de janeiro. No recurso, o defensor público federal Claudionor Leitão argumenta que a simples referência e aspectos do caso em conteúdos audiovisuais não é suficiente para concluir que o jornalista teve acesso integral à acusação. Segundo a Defensoria Pública da União, essa interpretação compromete garantias fundamentais da ampla defesa e do contraditório. Para os defensores públicos, a ausência de citação formal compromete o direito do acusado de compreender plenamente as acusações e elaborar uma defesa eficaz. Abre aspas para a Defensoria Pública da União. A defesa técnica fica inviável sem contato direto com o réu, o que pontua o texto, que destaca o risco de que o processo leve a uma condenação à revelia em um caso de alta complexidade e possível pena severa. O recurso também chama atenção para o fato de que não há jurisprudência no Supremo Tribunal que autorize substituir a citação formal por suposta ciência decorrente de postagens em redes sociais. A Defensoria, né, Pública da União, ela diz, né, alerta que tal precedente abriria espaço de comunicação judicial atípico, imprevisível e incontrolável. Diante disso, a Defensoria solicita a suspensão do processo, já que Figueiredo não foi formalmente citado e nem constituiu advogado até o momento. Como solução, propõe-se o envio de uma carta rogatória às autoridades dos Estados Unidos, onde o jornalista reside com o objetivo de realizar a notificação pessoal de forma regular, conforme o devido processo legal. Conforme o devido processo legal, coisa que não tem sido feita até agora, né? Incrível, né? Mas é o que está acontecendo. Alguém se insurgiu, né?
Falar em insurgência, não há uma informação oficial, mas muita gente tá dizendo por aí que estava tudo encenado, estava tudo pronto para a prisão de Jair Bolsonaro no final de semana. Tudo prontinho, tudo preparado. Acontece que um delegado da Polícia Federal, funcionários da Polícia Federal, um grupo comandado por um delegado, diziam que não iam cumprir decisões ilegais do STF. E a prisão não ocorreu. Virou um corre-corre, virou uma confusão. Mas parece que tem gente se insurgindo, finalmente, né, contra o que está acontecendo nessa perseguição política a opositores aqui no Brasil. Essa informação a gente não é oficial, né, mas é uma informação que correu nos corredores aí da Polícia Federal, dos gabinetes, né, de políticos no Brasil, rodou as redes sociais por aí, e se realmente isso aconteceu, a gente está vendo que insurgências estão acontecendo. E essa da Defensoria, essa surpreendente, né, insurgência aí da Defensoria Pública da União, mostra que nem todo mundo está de acordo com o que o ministro Alexandre de Moraes quer, e que boa parte, né, do STF quer, que é prender Bolsonaro e perseguir opositores, né, perseguir principalmente quem é liberal, conservador, enfim, né, quem é oposição a essa esquerda que está no poder hoje. A perseguição ela é visível, né, mas tem gente que começa a ter coragem para se levantar. Então, vamos ver até onde vai essa coragem, né? É o que eu falei, né? Depois que viessem as sanções, alguns iriam começar a se levantar. E está começando. Vamos ver até onde vai a coragem desse povo. Vamos lá falar agora da Solo Forte, né? Solo Forte, que tem uma equipe de profissionais dedicados e experientes, né? Tem uma ampla experiência em pesquisa, extensão rural e desenvolvimento de mercado. A Solo Forte trabalha estreitamente com produtores rurais, utilizando decisões fundamentadas em dados para melhorar a produtividade e alcançar grandes resultados juntos. A equipe, ou as equipes da Solo Forte, estão constantemente presentes no campo, o que garante um acompanhamento de perto, próximo e personalizado de cada lavoura. É implementado, né, pelos profissionais da Solo Forte práticas que aumentam a segurança das operações agrícolas e que diminuem os riscos, né, e protegem os investimentos dos clientes Solo Forte. E pelos profissionais, esses profissionais que têm grande experiência, são profissionais competentes, né, eles utilizam tecnologias avançadas e práticas inovadoras para melhorar ainda mais a produtividade das lavouras, o que garante colheitas fartas, de alta qualidade, abundantes e de alta qualidade, né? Esse é o trabalho da Solo Forte, dos seus profissionais competentes, né, que trabalham aí, né, com o planejamento, consultoria e agricultura de precisão, né, com foco em manejo para alta produtividade, para melhoria, né, da produtividade das lavouras. É isso aí, né? Trabalhando ao lado do grande e do pequeno produtor. Quem também está conosco é a Conveniência Baturité. A Conveniência Baturité, ali na rua Baltazar Saldanha, né? Na frente da AGESU, já na divisa ali com a Escola Estadual Dr. Miguel Marcondes Armando. Bom para tomar uma cervejinha, o ambiente é legal, o ambiente é familiar, né? Você vai encontrar lá o Carlinhos Dalzacchi e seus familiares sempre te atendendo. Você que não quer tomar cerveja, acha que o tempo está propício para um vinho? Tem vinho bom lá na Conveniência Baturité. Não quer o vinho? Tem outras bebidas destiladas como uísque, vodka, enfim, conhaque. E tem aquela cachaça de Minas, dose única, né? E que está fazendo muito sucesso, está saindo muito, tem muita saída lá. A cachaça de Minas, dose única. E que o povo está buscando lá bastante lá na Conveniência Baturité, né? Para quem gosta, né, uma cachaça de alambique, uma pinga de Minas, é muito bom. Então lá tem a cachaça de Minas, é só você chegar lá. Para você que não gosta de bebida alcoólica ou não pode com a bebida alcoólica, você pode tomar os sucos naturais lá, os refrigerantes das mais variadas marcas que tem na Conveniência Baturité. E também
Você que não tem paciência com filas de supermercado, a conveniência Baturité é bastante surtida, com certeza você vai lá chegar na conveniência, vai achar o que você precisa e vai evitar as filas dos supermercados, beleza? E também temos a parceria aí da Futura Soluções Agrícolas, que trabalha lado a lado com o homem do campo, lado a lado ao homem do campo aqui de Ponta Porã e Pedro Juan Cavalheiro, nessa fronteira abençoada. A Futura Soluções Agrícolas, ela é a distribuidora oficial da Eurofit aqui no Mato Grosso do Sul. O que vem a ser a Eurofit? É uma empresa referência em fabricação de filtros para diesel de alto desempenho e outras soluções para diesel. Está presente em mais de 12 países e aqui em Ponta Porã está presente ali. Quem é distribuidor, né? É a Futura Soluções Agrícolas, que vem trabalhando há muito tempo já com a Eurofit. E claro, né, além de trabalhar com máquinas e implementos agrícolas, a Futura Soluções Agrícolas também trabalha com venda de imóveis rurais e urbanos. O pessoal que está na fazenda, que está no campo, pensando em mudar para a cidade, porque tem filho que vai fazer faculdade, para ficar perto, para não ficar longe dos filhos, ou pretende agora, né, mudar para a cidade, é só procurar a Futura Soluções Agrícolas. E para quem está querendo fazer o caminho inverso também, né? Você que mora na cidade e quer uma propriedade rural, é só entrar em contato com a Futura Soluções Agrícolas, ali na Rua Lindo Amaral Cardinal, ao lado da BR-463. Grande abraço ao pessoal da Futura Soluções Agrícolas, né? E vamos falar de esporte? Vamos falar de esporte. Vamos falar do Campeonato Brasileiro, porque ontem nós tivemos um jogo, né, pelo Campeonato Brasileiro, né? E o jogo que nós tivemos pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro, foi entre Juventude e o Sport. E o Juventude saiu na frente, né? Com esse gol aí que você está vendo na tela, do Gilberto. E o Sport até teve grandes oportunidades aí de buscar, né, o marcador, né? Teve chance de empatar, mas não teve competência para isso, né? O goleiro do Juventude, né, teve bastante trabalho ali, mas ele acabou garantindo aí o resultado para a sua equipe, né? O goleiro do Juventude é o Gustavo, fez uma boa partida ontem contra o Sport. O Sport teve grandes possibilidades, como nesse desvio aí que o goleiro Gustavo acabou defendendo, né? E o Sport chegou a pressionar, né? Mas quando a fase é complicada, né, não tem jeito. O Juventude num contra-ataque tentou, né, mas não conseguiu, né, fazer o segundo gol nesse lance aí, cara a cara com o gol. O Juventude poderia ter aumentado, mas não conseguiu aumentar o placar. E o Sport continuou tentando o empate ainda no primeiro tempo, mas não teve sucesso, né? Acabou que indo para o segundo tempo com a desvantagem de 1-0. A situação do Sport é complicada, 3 pontinhos, né? Nesse lance aí, uma falta, né, em que o Sport teve possibilidade de chegar também, mas não acabou chegando. A caneta foi bonita, né? Mas o aproveitamento do Sport é que acabou não sendo bom, né? O Sport ainda teve essa chance aí com o Barleta, aí nessa cobrança dessa falta, né? Mas acabou não conseguindo fazer o gol. Foi, né, para o intervalo com a desvantagem de 1-0. O Juventude tentando sair, né, dessa situação complicada que o clube vive aí, também de mais uma vez, mais um ano na luta contra o rebaixamento. No lance ali você pode ver que os jogadores do Sport reclamaram escanteio, né, desvio do time do Juventude, mas o árbitro considerou que foi só o Barleta, né, que acabou jogando a bola para fora, né? E nós tivemos aí depois, na volta para o segundo tempo, desperdiçando. Você vai ver aí no lance que o Juventude teve essa possibilidade, a bola acabou saindo aí à esquerda do goleiro do time do Sport, que é o Gabriel, né? O Gabriel praticamente passou sendo espectador do jogo, né? Acabou não defendendo muito, porque quem atacou mais foi a equipe do Juventude. Mas logo depois, o Juventude novamente foi ao ataque, 1 minuto depois, né? E Gilberto novamente batendo colocado aí, um belo chute,
fora do alcance do goleiro Gabriel, fez 2-0 para o Juventude e logo no começo do jogo, 3 minutos aí, já estava liquidando o jogo. O lance ainda foi analisado pelo VAR, mas confirmado o gol do Juventude, 2-0, o Juventude ficou a partir daí administrando a partida. Já havia sofrido um pouco de pressão no primeiro tempo, mas aí com esse gol do Gilberto acaba fazendo 2-0, pôde jogar de uma forma mais tranquila, administrando o resultado, né? Quando confirmado o gol aí, né, chegou a ser o árbitro, o gol foi analisado pelo VAR, né, pelo árbitro do VAR, mas acabou confirmado. O Sport também, né, teve um lance depois em que foi analisado pelo VAR. Aliás, foi gol, né, do time do Sport, mas nesse lance aí, né, em que o jogador do Sport estava um pouquinho adiantado, mas estava, e acabou o árbitro então marcando aí o impedimento nesse lance aí, que seria o gol do Sport, para diminuir, né, para colocar o Sport de volta na partida. E realmente não foi dessa vez. A equipe do Sport acabou se complicando aí, né? Bom, depois desse resultado 2-0 aí, o Juventude, com 12 jogos, vai à 17ª colocação, ainda está na zona do rebaixamento, com o mesmo número de pontos que o Santos, né, que tem 11. Mas, né, dá uma respirada aí na luta contra o rebaixamento. Bom, fechados a rodada, a 13ª rodada, com o Flamengo 2, São Paulo 0, Inter 1, Vitória 0, Vasco 0, Botafogo 2, Bahia 2, Atlético Mineiro 1, Corinthians 1, Bragantino 2, Cruzeiro 4, Grêmio 1, Fortaleza 0. Aliás, eu falei ontem que o Vojvoda estava balançando no cargo, né? Já não balança mais porque caiu. O técnico mais cobiçado do futebol brasileiro. Todo mundo queria contratar o Vojvoda. E ele foi aos poucos perdendo o seu espaço, perdendo os bons resultados no Fortaleza, acabou sendo demitido depois da derrota para o Ceará por 1-0. Ontem o Juventude ganhou por 2-0, agora a próxima rodada nesta quarta-feira. Amanhã, portanto, nós teremos no Allianz Parque Palmeiras, depois do Mundial, voltando a disputar o Brasileiro, enfrentando o Mirassol, né, no seu estádio, às 18 horas. Às 18h30, no Castelão, lá em Fortaleza, tem Ceará e Corinthians. O Santos, na Vila Belmiro, enfrenta o Flamengo às 19 horas. No Newton Santos, né, o Botafogo, no seu estádio, né, vai jogar contra o Vitória às 20h30. No Cícero de Souza Marques, o Red Bull Bragantino vai enfrentar o São Paulo às 20h30. No Maracanã, na quinta-feira, às 18h30, tem Fluminense e Cruzeiro. Na Arena do Grêmio tem, na terça-feira, dia 29 de julho, né, o Grêmio jogando contra o Fortaleza. E Atlético Mineiro e Sport, Bahia Internacional, Juventude e Vasco. Esses não vão jogar, os jogos foram adiados, né? Deixa eu ver aqui se eu tenho a próxima rodada, né, da Copa dos 40, que é a última, né? É a última aí da Copa dos 40, da segunda fase. Aí nós teremos a segunda fase. Vamos ver. Nós tivemos os seguintes resultados na última rodada. O Aliança Aeroporto perdeu para o Planalto Master 2-1. O Aliança Aeroporto tenta ainda a classificação, né, lá no campo da Copa Fronteira, né? E o Sport La Luz venceu o Amigos da Fronteira por 3-0. Moca Seniors e Tereré empataram em 1-1 no campo do Tereré. Também no campo do Tereré, o IP Sport Clube Master foi goleado pelo Sport Cometa 9-0. No campo dos veteranos, o Arsenal empatou com veteranos em 1-1, e o Boca Master fez 8-0 no Sport TBT. A próxima rodada vai ser no sábado que vem, a última da segunda fase, né? O Amigos da Fronteira joga contra o Planalto Master no campo da Copa Fronteira. E o Aliança Aeroporto enfrenta o Sporting La Luz, né? No campo do Tereré, lá ao lado do Itapema Yacht Clube, o Sport Cometa joga contra o Tereré Sport Clube. E a Moca Seniors joga contra o IP Sport Clube Master. No campo dos veteranos tem Boca, Master e Veteranos, né? E o Arsenal joga contra o Sport TBT. Lá no Distrito Nova Itamaraty nós teremos os seguintes jogos pela terceira rodada, né, da primeira fase da Copa Integração dos Assentamentos. Domingo pela manhã, Unidos enfrenta o Vale Verde, o Força Jovem enfrenta o Itamaratiense Futebol Clube, o Juventude Futebol Clube joga contra a FAF e o Amigos FC folga nessa rodada, lá no campo 1 da sede. No campo 2 da sede, o Nova Era joga contra o RP Sementes,
A Sociedade Esportiva Metal Soldas joga contra o Joaquim das Neves e o Boa Esperança enfrenta o Nova União FC. São essas as informações por hoje. Nós voltaremos, se Deus quiser, amanhã com mais informações. Grande abraço a todos, fiquem com Deus e até amanhã, né, com novas informações aqui no canal Fatos, Informações e Opiniões.